Eu já perguntei aqui para outros convidados, pessoas que presidem casas, pai de santo, mãe de santo, pessoas que são lideranças religiosas, de modo geral, se eles conseguiam mensurar o número de pessoas que chegam e perguntam, eu quero uma evolução espiritual, né? Qual é o caminho? Geralmente não. Tivemos cartomante também que disse a mesma coisa, que uma porcentagem imensa são questões ligadas a amor, a traição, coisas desse tipo. Não que não tenha importância para a pessoa, mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Um oráculo, um trabalho, um templo, um terreiro, uma sinagoga, uma mesquita, significa muito mais do que se preocupar apenas com essas questões que a gente tem que resolver no mundo aqui, né? Porque tem aquela passagem bíblica, né? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Acho que é mais ou menos isso, né? Nesse âmbito do relacionamento, é seu. Você precisa assumir isso e encarar as coisas como elas são. Às vezes não são. Então, essa questão das projeções, do que a gente quer que seja, né? Então, às vezes a pessoa ela também não está aberta para que o tarô diga alguma coisa, porque ela quer que o tarô diga aquilo que ela quer que aconteça, né? Então, é delicado, mas às vezes também me procuram pessoas sobre questões de saúde, que é delicado. E assim, já aconteceu de situações onde a pessoa perdeu um filho e gostaria de saber como a criança estava. Sim. E aí também é uma situação de repente, eu posso até sentir que é aquilo mesmo, mas e se não for exatamente dessa forma? E esse impacto para a pessoa, né? Então, eu sinto muito essa questão da responsabilidade. Mas existem pessoas que na internet hoje que fazem aleatoriamente, né? Live atrás de live, o TikTok tá lotado de tarólogos. É verdade. Bem, então, diante disso tudo, vem a Iva escritora. E também isso é um evento na nossa vida, né? Como muitas coisas, elas vão sendo despertadas, né? E a gente vai tendo a capacidade de perceber os sinais, como você disse, às vezes é uma música, às vezes é um texto, às vezes uma pessoa chega e fala uma coisa e fala, pera lá, tem sentido isso, né? Isso vem de uma forma natural, você já gostava desde a sua infância, é importante, eu acho, que as pessoas escutarem, porque tem muita gente que tem vontade de escrever, tem vontade de ousar nesse sentido, mas tem muito medo, tem aquela sensação de que não é capaz. Então, como isso para você foi um processo, como aconteceu, né? Eu sou uma criança que foi criada num ambiente muito artístico, musical, né? Meu pai é músico, meu tio-avô era maestro da banda Lira aqui em Guarulhos, o oitavo maestro. Então, eu fui criada num ambiente artístico, musical. Então, eu acho que se eu não fosse escritora, eu seria musicista, alguma coisa relacionada a isso, que era o meu sonho. Ou fazer teatro, ou alguma coisa assim. Eu queria ser famosa na arte, né? Não, sei lá, aleatoriamente. Mas eu nunca tinha esse foco de quero ser escritora. Eu nunca achei que era para mim. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, isso ficou muito evidente, porque eu entrevistei muita gente famosa mesmo, de Nobel de Literatura, né? O Antônio Scarmeta, do Carteiro Poeta, por exemplo. E, sei lá, Daniela Mercury, o Genesi, o Arnaldo Antunes, galeras grandes. E aí eu falava, gente, mas eles são os artistas. Quem eu sou na fila do pão, né? Nada. Então, cada vez que eu trabalhava com isso, eu me colocava mais para trás, porque eu achava que a voz era das outras pessoas. Mas, nesses intervalos de release e de reportagem, eu escrevia em blog, né? Então, eu fazia os textos como uma escriba das coisas que aconteciam, ia catalogando. E no momento onde eu saí dessa função, que eu estava como assessora de imprensa aqui num órgão da cidade, eu me senti meio perdida e fui reler as coisas. E eu falei, poxa, acho que essa menina não é tão ruim. Acho que eu vou investir nela. E aí peguei textos de 3 anos que estavam ali juntos, chamei uma amiga que trabalhava comigo, que era designer, que me conhecia muito bem e que estava morando na Amazônia. E ela diagramou meu primeiro livro de lá, eu aqui, ela lá, e que é o meu primeiro livro, o de Você que tá em algum lugar aqui, que é esse aqui sobre relacionamento. Pode mostrar para a câmera aqui, ó.
E ele Fala um pouco sobre ele. Ele conta a história de 3 relacionamentos. É dramático, né? Uma jovem adulta cheia de questões mal resolvidas, né? Mas eu acabei amarrando com narrativas poéticas, falando dos processos, das etapas que a gente vive quando se permite se relacionar com as pessoas, dos melhores momentos aos dramas, às aprendizagens, às reflexões. E eu tinha muita vergonha dele, confesso. Mas agora eu entendo a quem ele se direciona, não é? Assim, quando a gente amadurece, a gente revê muitas coisas, claro, né? Mas para alguém vai chegar. E eu tinha passado por situações muito difíceis dentro de relacionamentos mais tóxicos, abusivos, e eu percebo o quanto, mesmo na delicadeza de algumas poesias, esse tema está presente, né? Então, acho que hoje ele é muito útil e atual. É interessante fazer isso depois ele de tantos comunica. anos. E aí, eu acho que, assim, passou um tempão para eu achar que realmente eu conseguiria escrever outro livro. E aí, no meio da pandemia, que a gente acha que ia passar, né? Todo mundo muito bem, rapidíssimo, que não passamos. Um mês era loucura, né? Pensar um mês era loucura, né? E aí eu tava no meio de 4 terapias ao mesmo tempo. Né? E 2 era uma integrativa e outra junguiana. E aí eu não tava bem mesmo, tava bem ruinzona. E aí a minha terapeuta falou assim, você não é escritora? Será que se você não escrever, você não consegue entender melhor o que tá acontecendo contigo? E eu acho que até pela sensibilidade, você acaba captando coisas do inconsciente coletivo que necessariamente não são suas, mas a gente vira uma antena, um mediador de alguma coisa. E aí, numa dessas situações ali, meditação, em 2 horas eu escrevi o Anísia, que é o meu primeiro infanto-juvenil, que ele conta a história de uma nuvem, a Anísia, repleta de raios, angustiada, ela não gosta muito dela. E aí ela encontra na amizade com o vento, com o Antônio, uma forma de resgatar a si mesma, o seu potencial, ela entender quem ela é de verdade. Né? Então, isso fez muita diferença no sentido de entender sobre o que eu gosto de falar também. Porque eu gosto de falar sobre emoções, dessa percepção da gestão emocional de uma forma mais madura, inclusive de autoconhecimento. E ele nasceu para o público infanto-juvenil. Eu não consegui publicar à época, eu tive que esperar meu filho crescer um pouquinho, porque nenhum ilustrador conseguia decupar o texto. E aí a gente publicou ele esse ano na Bienal do Livro de Guarulhos. Ah, que legal. Este livro que você acabou de mostrar. Exatamente, esse livro mesmo. E assim, ele teve uma saída ótima na Bienal. Todos os livros que nós levamos, nós vendemos. E fomos para as escolas também, fazer leitura para as crianças. E é muito interessante e triste ao mesmo tempo perceber que a minha personagem, quando eu explico, eu falo para eles, né? Ela é uma personagem angustiada. E eles, na mesma hora, eu sei o que é isso, eu também me sinto angustiado. Né? E a gente encontra nas crianças várias Anísias precisando ter esse acolhimento, ser enxergado, sem julgamento. Então, eu acho que, às vezes, a gente fala do oráculo, né? E o quanto o livro pode ser um oráculo para alguém, né? Nesse sentido. Então, ele nasceu esse ano nessa proposta. Tem um outro livro deste ano, que é um guia rápido para novos autores, onde eu ensino autores exatamente a fazer autopublicação, a conseguir entender qual é a relação, como se relacionar com gráfica, com editoras, porque existe um lugar também de muitos golpes, de enganos, de cobranças de valores absurdas para publicar. Mas nesse meio tempo, entre o primeiro e o Anísia, eu fui participando de antologias, né? Então, eu participei da Quincas Editora da Recomeçar, que é um texto pós-pandemia também, que fala sobre esperança. Aí tenho Todas Elas em Nós, que também fala sobre o feminino, e é um spoiler do meu próximo livro que está pronto, que é o Pandora, que fala sobre o universo feminino. Tem uma coletânea que eu participei, que é 1001 Poetas, que 1001 poetas brasileiros participaram dessa coletânea da Casa Brasileira de Livros. Meu texto foi selecionado e acabou que a gente publicou ele em 2019, 2020, uma coisa assim também. E eu fui premiada como destaque no Selo of Flip, com um texto também, o Portrait, e esse evento para mim foi, acho que talvez a melhor coisa para eu sentir que eu podia escrever e que era para mim. Porque a Flip é um dos eventos mais importantes de literatura que acontece em Paraty. E o Selo Flip, ele é um evento, um concurso que acontece paralelo, mas no mesmo, né, no mesmo espaço.
e você manda os seus textos anonimamente e uma banca técnica da Flip avalia. E um dos meus textos realmente foi selecionado como destaque e isso me fortaleceu muito no sentido de, bom, se às cegas, ninguém sabe quem eu sou, não paguei ninguém, né? A pessoa sabe, me valorizou, então acho que eu preciso me valorizar também. E respondendo essa questão que você perguntou sobre as pessoas, eu acho que existe realmente um lugar de não reconhecimento, né, das nossas capacidades. Isso. Porque a gente tende a olhar muito para o outro e admirar o outro e reconhecer no outro, mas sem perceber que o que você reconhece no outro é seu também. Sim. Quando a gente enxerga a beleza fora, é porque a gente tem ela dentro da gente de alguma maneira. Esse potencial é latente. Mas eu acho que vale a pena, quem gosta de escrever, estudar o estilo que gosta. Então, se você quer escrever contos, então é interessante estudar a estrutura do conto, ou ler mais autores dessa linha, né? Para poder ir sentindo mais à vontade para colocar as ideias no papel ou nos sites, né? E, de repente, juntar tudo isso e publicar também.